começando aqui, pegando, né, um gancho mais sobre Europa, né? Nós tivemos ali a divulgação da inflação na Europa, veio, né, menor, mas o núcleo trouxe aquele alerta de que o problema não está resolvido. Inclusive, Christine Lagarde já falou, né, sobre isso hoje também, falou que deve sim continuar subindo a taxa de juros por lá. Queria entender um pouco mais a sua visão também, né, em relação a este cenário, né? A gente tem falado tanto dessa pressão inflacionária mundial que, apesar, né, em vários outros aspectos, dos Estados Unidos também, aqui no Brasil, em algumas situações, a gente vê que o mais difícil está conseguir ver, né, aí, onde, né, quando que essa inflação vai conseguir parar aí, vai chegar, realmente chegou no topo e vai conseguir aí voltar aos poucos para sua meta. Mas queria entender a sua visão em relação aos próximos passos do Banco Central Europeu. Olha, Paula, eles têm a mesma dificuldade que o Banco Central americano tem, e a Lagarde, ela sabe uma coisa que eu vou contar para vocês e não é segredo para ninguém. Ela falou, o Banco Central, depois da inflação, falou, olha, não pode ficar muito focado no núcleo. A Europa, a partir de junho, vai receber um monte de chinês lá. Isso já é contratado. Só vocês irem olhar quanto de chinês já está comprando passagem para ir para a Europa, e a própria Europa está investindo em infraestrutura, comprando equipamento para o aeroporto, para fazer mais gate, para fazer mais refrigeração. A gente tem acompanhado muito de perto isso, ou seja, a inflação de serviços vai ser um problema global. Como os Estados Unidos estão sofrendo, vai ser um problema da Europa também, porque o chinês reabriu e o chinês não está comprando imóvel, ele vai querer dar uma passeada e ele vai para a Europa. Tanto que, se você for lembrar lá atrás, quando falaram sobre a reabertura da China, logo os bancos começaram a revisar o crescimento da Europa para o positivo. Por quê? Porque o chinês não vai na Disney, o chinês vai para Paris, o chinês vai para Milão, o chinês vai passear pela Europa. E ele consome. E ele, chinês lá, hotel, restaurante e tudo mais, a gente sabe que não são meia dúzia de chineses, são alguns milhares de chineses. A Europa vai ter um verão extremamente agitado depois de muito tempo no Covid. Por isso que o mercado já precifica a taxa de juros lá a 4%. A curva hoje tem mais 3 altas de 50%, porque no ritmo das coisas e com a previsão dessa inflação de serviços continuar persistentemente alta, não tem outra coisa para fazer. Eles tentam amenizar no discurso, mas não vai ter muito jeito. Estados Unidos, Europa estão sofrendo com um problema sério de serviço pressionado. E é uma inflação que você tem que matar ela. Infelizmente, a Europa é pior que os Estados Unidos, porque ela vai ser uma inflação importada, com turistas chegando para o verão e tudo mais. A Lagarde tem que acelerar. Pelo menos a gente tem que ser honesto. Ela acordou de uns bons meses para cá e está vindo no ritmo para recuperar. 4% de juros na Europa, se você for lembrar umas conversas nossas há algumas semanas, era impensável.